aqui, né? Mais um dia com a missão de trazer a mensagem de Deus. O pastor comentou sobre o grito, né, da independência. Como eu disse, hoje nós estamos no feriado de independência. E esse grito só serve para o reino físico, né, pastor? Porque no reino espiritual é dependência ou morte. Nós paramos para pensar no aspecto espiritual. A nossa dependência de Deus nos traz a vida, né? Ao contrário de morte, nos traz a vida. E colocando essa dependência em prática, eu vou convidar os irmãos para baixarem suas cabeças, para nós estarmos orando e pedindo o direcionamento do Senhor nesta noite. Senhor, nós queremos, como eu disse, ó Pai, nos colocar na Tua dependência neste momento. Aleluia. A partir do momento que nós entramos nessa porta, Pai, queremos continuar, ó Pai, debaixo das Tuas asas, ó Pai, do Teu agir. Queremos sentir o Teu agir, ó Pai, sentir o falar do Teu Espírito Santo aos nossos corações. Quero pedir ao Senhor que o Senhor use a minha vida, ó Deus, para que eu consiga transmitir, ó Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para o coração dos irmãos, nos fazendo refletir sobre o texto bíblico, ó Deus. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe, ó Pai, continue abençoando essa semana de oração, que hoje está na metade, ó Deus. O Senhor abençoe as pessoas que fizeram o propósito de estar aqui todos os dias, ó Deus, suplicando ao Senhor algo que elas não conseguem resolver, mas nós sabemos que o Senhor é capaz, ó Deus, de todas as situações. Por isso nós colocamos tudo nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, mês passado também na semana de oração, eu estava com a mensagem, e esse mês foi da mesma forma. Só que hoje eu não vou falar especificamente sobre fé ou oração como eu fiz naquela oportunidade. Hoje eu quero trazer uma reflexão para os irmãos, né? Vendo o dia que nós temos vivido dentro da igreja e fora da igreja, quero pensar com os irmãos algumas situações. Algumas coisas que eu vou dizer são coisas que nós estamos cansados de ouvir já aqui, seja do nosso pastor, de outros irmãos que vêm aqui, como a Aurinete veio aqui na quarta-feira passada e falou sobre algumas coisas que eu já estava planejando trazer para os irmãos nesse dia de hoje. Mas eu quero convidar os irmãos para iniciarmos aqui essa nossa reflexão, para abrir as nossas Bíblias em João 1,19. Nós vamos abrir alguns textos bíblicos hoje, e esse é o primeiro, que vai servir aqui de base para a nossa reflexão de hoje. Eu coloquei, o pastor gosta que a gente coloque os temas, né, das mensagens que a gente bota lá no vídeo, o título, mas eu pensei assim, a convicção e a identidade do cristão, né? E eu quero convidar os irmãos para ler aqui esses versículos de João 1, 19 ao 23, com ênfase no 23, o 19 é mais para o contexto aqui do texto, que é quando João Batista foi questionado por alguns líderes religiosos sobre quem ele era, e assim ele respondeu: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, e aqui é o destaque que eu queria deixar com os irmãos, a resposta dele: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele ainda disse: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então no livro de Isaías, o profeta Isaías profetizou que haveria a voz que clama no deserto. E João Batista, aqui, quando questionado quem ele era, ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Como eu disse, eu quero falar com os irmãos hoje, para nós pensarmos sobre convicção e sobre identidade. Essa frase de João Batista, ela revela algumas coisas, e dentro dela ele responde algumas perguntas
nós como cristãos, no nosso dia a dia, nós temos que responder também, para nós entendermos se nós estamos convictos da nossa identidade como cristãos. Então, por exemplo, quando ele diz, eu sou a voz, como se ele estivesse respondendo quem ele era ou o que ele era. Quando ele diz que clama, ele está respondendo o que ele está fazendo, o que ele foi chamado para fazer. Quando ele diz no deserto, ele declara que ele sabe aonde ele tem que fazer e aonde ele foi enviado para fazer. Então essa frase, a voz que clama no deserto, ele sabe quem ele é, ele sabe aonde ele está e ele sabe o que ele tem que fazer como servo de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Então essa é a base da nossa reflexão de hoje, né? Porque eu penso que como cristãos nós temos que ter convicção, temos que estar firmes, né? Dentro da nossa fé, dentro daquilo que nós acreditamos, porque senão nós somos fáceis de ser enganados, né? Vamos falar sobre isso um pouco mais para frente, né? Então, responder essas perguntas que João Batista respondeu nessa frase é importante para nós no nosso dia a dia, né? Então, quem nós somos, ou o que somos, aonde nós estamos, onde nós somos colocados, para fazer o quê, né? Dentro dessa nossa identidade como cristão. Quando nós falamos de identidade, né, às vezes você pode pensar no documento ali, né, o documento onde tem as suas informações, tem a sua foto, né, com toda a sua identidade, ela tem essas informações, onde você nasceu, né, alguns dados, alguns documentos, mas nós estamos falando aqui da identidade pessoal, né, identidade como formação de caráter, de valores, de crenças, né, e cada um de nós, agora voltando ao texto de João Batista, a nossa resposta não vai ser a mesma sempre, né? Por exemplo, aonde Deus me colocou é diferente de onde ele colocou o pastor, onde ele colocou o Davi. O que Deus manda eu fazer é diferente do que ele manda a Marlene fazer em algumas situações, em algumas áreas específicas, né? Isso cada resposta é individual. Por isso que eu não posso chegar aqui e propor para os irmãos descrever o que os irmãos devem fazer. Por isso eu pretendo trazer aqui algumas situações para nós pensarmos, e aí os irmãos peçam discernimento do Espírito Santo para entender ali o seu chamado, a sua identidade, né, a sua convicção fortalecida dentro do seu coração. Mas antes de falar sobre a identidade, eu quero falar um pouco sobre o Evangelho, que é sobre isso que nós estamos falando. Nós sermos cristãos justamente por acreditarmos nesse Evangelho. Teve uma época aqui na igreja que o pastor enfatizou em alguns cultos seguidos a seguinte frase: o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho não é uma corrente de pensamento, o Evangelho não é uma maneira de vida, o Evangelho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, né, que morreu por nós, que veio aqui, teve um ministério, ensinou valores, operou milagres. Mas o Evangelho, como nós falamos disso, nós temos que ter no nosso coração o entendimento de que o Evangelho é uma pessoa. E aqui eu trouxe hoje para nós pensarmos 3 pilares do Evangelho, de acordo com aquilo que Jesus pregava. Talvez você, quando acabasse, fale assim: claro, você não falou de determinada situação. Hoje eu escolhi essas 3, até porque eu acho que muitos outros valores, muitos outros pilares estão debaixo. Por exemplo, o primeiro pilar que eu trouxe é a manifestação do amor. Primeiro, o amor de João 3,16, que é aquele amor de Deus para com nós. Então, quando eu penso em Evangelho, quando eu penso na pessoa do Evangelho, que é Jesus Cristo, eu vejo a manifestação do amor para com toda a humanidade. Porque pense, irmãos, qual a maior prova de amor que Deus poderia dar, se não essa, de enviar o seu Filho para que pecadores não fossem condenados, e sim o seu Filho sofresse tudo que as pessoas deveriam sofrer. Então ele coloca o seu Filho amado para sofrer no lugar de pessoas como nós, pecadores e falhos, né? Jesus sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado. Então eu vejo que quando nós falamos de Evangelho, nós estamos falando da representação do amor de Deus para conosco. Mas não é só isso. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia de vocês também, em João 13:34.
João 13, 34. Por que eu coloquei a manifestação do amor como um dos pilares do Evangelho? Vamos ouvir o que o próprio Jesus disse. Ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E o 35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, eu penso que um dos pilares desse evangelho é o amor de Deus para com a humanidade e da humanidade entre si. Irmãos? Se nós pararmos para pensar, muitas coisas estão debaixo ali do amor. Por exemplo, o amor de Deus para com a gente pode pensar na graça, na misericórdia, na justificação. Tudo isso é pelo amor de Deus manifestado a nós. E quando nós falamos de outros valores atrelados ao Evangelho, como por exemplo, o perdão, a bondade, o ajudar o próximo, isso é a manifestação do amor de Deus, mas na nossa vida, para nós com os nossos irmãos, com o nosso próximo, né? Jesus diz que o mandamento que ele deixa é que amemos uns aos outros, para que sejamos conhecidos como discípulos dele, discípulos dele, né? E aí entra uma palavra que para nós cristãos nós devemos assumir para nós, não sermos seguidores de Jesus apenas, mas sermos discípulos dele, né? Jesus deixa essa mensagem, porque todo cristão, eu entendo que tem que se colocar como discípulo de Jesus, né? Discípulo foi aquele que ele chamou para perto, teve ali o privilégio de caminhar com ele, e o chamado que nós temos aqui é esse, que nós manifestemos o amor para que nós sejamos conhecidos como discípulos de Jesus, né? Porque o Evangelho também é a mensagem das boas novas, né? As boas novas de uma vida transformada por esse amor, né? O amor que nos justifica, que nos dá misericórdia, e o amor que nos faz também amar ao nosso próximo. Então, para nós falarmos sobre identidade, sobre convicção, eu penso que um dos valores que nós devemos ter é a consciência dessa manifestação do amor. E como ela se manifesta, né? De Deus com nós, com a humanidade, e a nossa vida com os nossos irmãos. Um outro, falando ainda sobre o discípulo, sobre o cristão ser um discípulo, e sobre as boas novas da transformação de vida, eu ouvi algo interessante esses dias, né? Muitas vezes nós pensamos em Jesus e nós temos a vida de Jesus ali como um homem que tem uma profissão. Qual é a profissão de Jesus? Carpinteiro. Mas às vezes nós não paramos para entender certinho qual a função do carpinteiro. Às vezes quando se fala em carpinteiro, a gente pensa logo num trabalhador com madeira, e talvez a gente pense no marceneiro. E qual a função do marceneiro? Ele vai fazer móveis. E o que os móveis fazem? Os móveis eles decoram, enfeitam o ambiente, ou eles são ali um objeto de uso temporário. Eu tenho um conhecido que fala que tem a lei dos 7 anos o casamento. Depois de 7 anos de casado, os móveis começam a cair, os eletrodomésticos começam a falhar. Eu estou no 5º ano. Eu estou orando para Deus estender aí esses 7 anos, né? Mas, de fato, o micro-ondas já fica meio amarelo, o fogão já não fica brigando, a porta do guarda-roupa já não fecha com aquela desenvoltura toda dos primeiros meses, até cair. A cama já quebrou o pé, às vezes. Mas, enfim, isso é o papel do marceneiro. Quem conserta essas coisas, quem trabalha com decoração, com enfeitar no ambiente, isso é o marceneiro. O carpinteiro, ele trabalha com madeira também, só que ele trabalha na construção. Ele trabalha fazendo estrutura, fazendo fundamentos, fazendo alicerces, construindo. Esses dias, o irmão levou a irmã num chalé lá, um negócio de madeira bonito, né? Um negócio assim de televisão. Aquilo ali é o trabalho de um marceneiro, que ali é uma casa construída de madeira, né? Ali
há um alicerce, há um fundamento, há uma base. Então, até nisso, nos detalhes da palavra, nós temos que nos atentar. Jesus, ele não veio enfeitar a nossa vida, não veio colorir, ele veio dar sustentação, ele veio mexer na nossa base, alicerçar a nossa vida, né? Então, Jesus não é um marceneiro que vai fazer algo temporário, que com 7 anos vai começar a dar problema. Jesus veio alicerçar, né? Algo duradouro, algo sólido, algo estruturante, né? Algo forte. Então, até nesses detalhes nós devemos nos pensar. Então, quando eu falo de boas novas, de transformação, é por isso, porque Jesus, ele vem para dar sustento na nossa base, né? A base da nossa vida está ali nas mãos de Jesus, né? Jesus tem ali essa incumbência, vamos colocar assim, né? Jesus nos dá ali esse suporte. Segundo ponto, falei primeiro do amor. Quero falar do poder. Hoje, né, o pastor mandou lá um seminário que vai ter, o pastor Geraldo vai estar aí, unção e poder. Falei, poder, não estou muito errado. Não estou muito errado aqui nos três pilares aqui que eu escolhi para o Evangelho, não estou muito errado, né? Quero abrir 2 textos bíblicos com os irmãos. O primeiro é em Lucas 9:1, para nós falarmos um pouco sobre esse poder. Lucas 9:1 e 2. Olha a importância que eu disse de nós buscarmos sermos discípulos de Jesus. Olha o que diz o texto, diz assim: tendo Jesus convocado os 12, nós sabemos que os 12 são os 12 discípulos, Deus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. O 2, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Perdão. Então, além do amor, Deus manifesta o seu poder, Ele nos dá poder. E aqui nós vemos poder aonde? Aqui, diante de uma guerra, né? Ele coloca aqui autoridade sobre todos os demônios. Ou seja, na batalha espiritual nós temos autoridade sobre demônios. Nós temos o poder para curar, e nós temos também o poder de pregar o reino de Deus. Olha o poder ministrado por Jesus aqui para nós. Nós podemos tomar posse dessa palavra. E Jesus deu essa autoridade, né? Deu autoridade sobre demônios, poder para curar e poder para pregar o reino de Deus. Ou seja, poder para mim é um dos pilares do Evangelho, né? Da mensagem de Jesus. Além do amor, o poder. E nós temos ainda um outro poder, um poder que está descrito pelo apóstolo Paulo, lá em Efésios 3:7. Efésios 3. Eu vou ler o finalzinho do 6 ainda. Diz assim: membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. 7. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Como nós podemos traduzir aqui essa fala do apóstolo Paulo? Que o dom da graça, ele é dado pelo poder do Evangelho. Então, eu penso que o Evangelho, ele ministra poder. Nós vimos aqui esse poder de autoridade que Jesus dá, mas ele também dá é como se graça é dada pelo poder que há no Evangelho. Ou seja, porque o Evangelho tem poder, nós podemos receber a graça, como o apóstolo Paulo
disse aqui. Agora, eu quero entrar naquilo que eu disse que há muito tempo, pelo menos nessa igreja, nós temos falado bastante. Eu coloquei aqui 3 pilares do Evangelho: o primeiro, o amor; o segundo, o poder; e o terceiro, arrependimento. Arrependimento, né, pastor? O pastor tem falado aí, tem alertado a igreja há algum tempo já sobre mais uma doutrina, né, eu coloco assim, que tem criado, tem conseguido espaço no meio evangélico brasileiro, eu creio que mundial, né, assim como nós tivemos e ficou, né, a teologia da prosperidade, vamos colocar assim, de um tempo atrás, né, onde se pregava que o tamanho da sua bênção é o tamanho da sua oferta, né? Quanto você estaria disposto a investir na cura de um enfermo? Eu já ouvi relatos de pessoas que ouviram isso quando foram pedir uma oração para um sacerdote numa igreja que tem essa visão. Mas e a hipergraça, né, que o pastor vem falando? Quem é adepto da hipergraça, ele não usa esse nome, né? Ele não usa esse nome. Ele fala, não, graça só tem uma. Graça, ela é grande mesmo, mas não tem nada de hipergraça, né? Mas acontece que tem hoje a teologia do coaching. Tem muito pastor coaching, né? Tem os famosos aí do Instagram, do TikTok, do YouTube aí. Confesso, irmãos, que eu filtro bastante. E assim, esse tipo de mensagem eu não costumo trazer para a minha vida, assim, né? Nós temos aqui 2 pastores com palavras maravilhosas, nós temos momentos da escola bíblica, sempre alicerçada na palavra, né? Mas acontece que essas pessoas têm muitos adeptos, muitos seguidores, né? Teve um aí que veio aí na cidade esse dia, fiquei sabendo que era 120 ingressos. Eu sei lá, o cara com o banquinho no meio lá, a luzinha apagada, né? E aí a gente ouve algumas coisas assim que eu penso que os pastores devem ficar desesperados, né? Algumas frases do tipo, o agir de Deus só pode acontecer se você permitir. Algumas coisas desse tipo. Ou seja, você tem o poder de mudar ali o agir de Deus, né? Ou vi outro esses dias, você é o centro do Evangelho, né? Jesus é o centro do Evangelho, mas você é o centro de Jesus. Então é sempre o engrandecimento do eu, né, da pessoa, mas a pregação sobre arrependimento, né, professor? Eu acho que é isso o que os pastores como o nosso, que se preocupam com as vidas, têm enfatizado, né? A questão do arrependimento. Irmãos, o que é esse cuidado que o pastor tem, por exemplo, em falar sobre arrependimento, se não uma manifestação do amor dele pela vida das pessoas? Então nós, quando enfatizamos a questão do evangelho que transforma, né, um evangelho que prega o arrependimento, é uma manifestação de amor. Porque se uma pessoa está perdida e ela não tem essa consciência, né, da mudança, da conversão, porque a conversão é uma mudança de sentido, né? A gente está aqui e faz a conversão. Quando a gente está de carro, faz a conversão, você vai para o lado oposto do que você está indo, né? Então a pessoa está no pecado, ela se converte, mas ela não se arrepende, aquele erro ali vai continuar com ela vai continuar pecando, vai continuar sofrendo. Então sem o arrependimento não há uma profunda mudança. E quando nós somos alertados, né, pela nossa liderança sobre isso, é justamente uma manifestação de amor para a nossa vida, né? Porque essas pessoas se preocupam com a gente. Então, se nós continuamos sem arrependimento, errando, pecando, o sofrimento vai fazer parte da nossa vida. Mas, para não ficar só nas minhas palavras e na palavra do pastor Godilei, vamos abrir então agora Lucas 5, 31. Vou ler até o 29 até o 31 e 32, para nós pegarmos o contexto aqui. Diz assim: então lhe ofereceu Levi,
um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E o 32: não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Então ali Jesus estava comendo com pecadores ali, né, sentado à mesa, e aí os religiosos sempre procuravam a mínima brecha para acusar Jesus, para tentar encurralar Jesus ali numa alguma heresia. Perguntam para Jesus: você fala que é de Deus e está aí com esse povo pecador? Aí Jesus fala assim: quem está são não precisa de médico. Um amigo nosso aqui da igreja, que foi aqui da igreja, ele falava: igreja é lugar de doente, meu. Ele era da skatista, né? Igreja é lugar de doente. E aqui Jesus fala que os sãos não precisam de médico. E o 32 ele diz: não vim para chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Se Jesus viesse buscar justos, irmão, ele ia voltar para trás de mão abanando, né? Porque ele não ia encontrar um sequer, né? Se é ele quem justificou a todos nós, como que ele ia fazer, né? Sem ele, não há um justo sequer, né? Ou seja, então Jesus veio. É que talvez o pessoal lá que não gosta muito de falar sobre arrependimento, pastor, eles só chegam até a última vírgula ali, ó. E sim pecadores, mas se esquecem do cumprimento que Jesus disse. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Então, para mim, esses são três pilares assim da mensagem de Jesus, do ministério que Jesus teve aqui na terra, que é o amor, a manifestação do amor de Deus e de nós, entre nós, né? O poder que ele deu poder, deu autoridade, mas ele também chamou a uma mudança de vida, a um arrependimento, né? Porque eu decidi trazer primeiramente os pilares do Evangelho. Nós estamos falando de identidade, e sem os valores que esse Evangelho nos traz, nós não poderíamos formar essa identidade, né? Que caráter nós vamos ter se o caráter é formado por valores, por comportamento, né, por gestos, por atitudes? Se as nossas atitudes não têm essa base, né, do que o Evangelho representa para nós, como nós podemos criar essa identidade? E aqui já estou até caminhando para o final. Essa mensagem, eu vi uma publicação, eu tentei achar depois, não consegui. Peguei só a primeira parte de uma cantora, da Nívia Soares, falando sobre como o cristão se coloca, né, tanto individualmente como coletivamente. E essa é a divisão que eu quero fazer. Eu quero fazer aqui uma divisão dessa identidade. A primeira é a nossa identidade individual como cristão, como filho de Deus, né? Qual é essa identidade que nós assumimos no individual? É ser templo do Espírito, né? Então o cristão, quando ele está só ali no seu momento só, o cristão na sua vida particular, na sua vida singular, ele tem que ter a identidade de ser templo do Espírito Santo. Eu ouvi numa entrevista também esses dias algo que eu fiquei bastante pensativo. A pessoa que falou colocou da seguinte forma assim: antigamente, no Velho Testamento, o adúltero era aquele que se dormia com uma outra mulher. No Novo Testamento, Jesus diz que o adúltero é aquele que só pensar, aquele que cobiçar a mulher do próximo. E por que isso? Porque hoje o Espírito de Deus habita em nós. Ou seja, hoje nós temos Deus dentro de nós, né? Então o pecado ele tem que ser extinguido da nossa vida, porque é o Espírito Santo que nos conduz. Nós temos que ter essa sensibilidade do Espírito, né? Nós temos também essa contrapartida da responsabilidade. Nós estudamos aqui na escola bíblica várias vezes já sobre isso. Então, quando Jesus veio, ele põe fim a um problema que tinha no pecado, que era aquele ciclo, onde precisavam ser feitas ofertas, né? E o povo era levado ao arrependimento, depois o povo pecava novamente. Agora o Espírito Santo habitando em nós, é a nossa relação com o pecado, né? Cabe a nós
de uma situação dessa, né, de erro, de pecado. Esse texto está lá em Mateus 5:28, que Jesus fala sobre o adultério, né? Nós devemos guardar o nosso coração e ouvir a voz do Espírito, né? Existem músicas hoje que o Espírito vem, né? O Espírito já está em nós, mas cabe a nós ter essa sensibilidade, né? A sensibilidade de ouvir essa voz do Espírito, de ter um coração guardado, né? Para fugir do pecado. E aí nós temos a nossa identidade no coletivo. E aí no coletivo eu quero fazer mais uma divisão, né? Porque nós somos coletivo aqui dentro da igreja, nós temos uma função aqui, mas nós temos uma função como cristãos fora da igreja também, né? Nós temos aí a nossa vida individual, nossa identidade como templo do Espírito Santo, e no nosso coletivo nós somos o que quando estamos em igreja? Nós somos membros do corpo de Cristo. E sempre quando eu penso sobre igreja, sobre nós sermos membros do corpo de Cristo, eu penso em trabalho, né? Eu penso em ministério. Eu acho que a nossa identidade tem que ser uma identidade de um trabalhador, né? Porque Jesus já nos deu a graça de sermos salvos, né? Qual o próximo passo? Eu lembro que quando eu fui batizado, o pastor Marlene, no meu discipulado, eles falavam: o próximo passo agora é servir. Você vai fazer o que na igreja? Né? Como que nós estamos com essa questão, né? Nossa identidade. Lembra das perguntas que João Batista respondeu? Aonde ele estava, quem ele era, o que ele fazia? Nós, no corpo de Cristo, nós estamos aqui na Igreja Batista em Itatiaia, nós estamos fazendo o quê? Né? Como estamos fazendo? Quem nós somos na igreja? Né? Será que todos têm convicção do seu chamado? Quantos têm buscado o seu chamado? Às vezes o irmão está ali, não está muito ativo, está vindo só nos cultos, mas não tem buscado, né? Que identidade é essa? Né? Qual a sua identidade? Identidade é só para mim assistir o culto? Não é nem participar, assistir o culto, né? Sempre o próximo passo do cristão, depois que ele entendeu ali a sua salvação, é tentar multiplicar o reino, trabalhar na igreja, né? Se propor, se voluntariar algum trabalho, né? Mas nós temos uma outra identidade, como eu disse, fora da igreja. E nós somos uma pessoa, um cidadão, né? Mas nós somos um cidadão cristão, né? Então, ali nós temos que levar em conta o nosso testemunho. Ali o testemunho conta, né? Como nós servimos Deus fora da igreja, com testemunho, né? Transmitindo os valores do reino, né? Quando se fala em testemunho, nós devemos ter isso assim bastante latente no nosso coração, esse sinal de alerta, né? Porque lá fora, às vezes as pessoas querem ver Cristo em nós, e se elas verem algo errado, como que elas vão imaginar? É igual aquela história, né? Irmão, se você mente, se você gosta de fazer um gato na luz, todo mundo sabe, se você gosta ali de fazer uma brincadeira que não convém, não fala que você é cristão não, queima só o seu filme, não queima o filme de Jesus, né? Porque às vezes a pessoa fala: puxa vida, é isso que é ser evangélico? É isso que é ser cristão? É desse jeito que a pessoa trata a sua esposa, né? O camarada vai lá, xinga a esposa na frente do outro, o cara fala: mas o cara fala que é crente, né? Ou seja, o testemunho é muito importante, né? E transmitir os valores do reino, né? Aí a gente pode falar sobre pregar a mensagem, né? O Vitinho aqui no domingo, ele criou uma frase, ele até chamou o pastor para falar, né? Qual o nosso plano de ação para expandir o reino de Deus, né? Ele falou plano estratégico. Qual o nosso plano estratégico para a expansão do reino, né? Isso também deve ser algo que o cristão tem que, como disse, sinal de alerta, né? É alguma das coisas que nós temos que guardar. Como eu disse, irmãos, eu trouxe aqui essa questão da identidade e da convicção, né? Então, para nós formarmos uma identidade pessoal de templo do Espírito Santo e no coletivo, sendo membro de um corpo, ou sendo um cidadão fora dessas quatro paredes aqui, nós devemos analisar e refletir sobre o que é esse evangelho que nós acreditamos, né? Que nós cremos. Nele existem valores, né? Existem valores que foram pregados por uma pessoa,
é a pessoa de Cristo, que é o símbolo desse evangelho. Então, nós possamos refletir sobre as perguntas que João Batista respondeu, né? Talvez ele não pensou, talvez foi algo que fluiu naturalmente quando ele usou essa resposta, mas isso é algo que serve para a gente entender como fluía o ministério dele naturalmente na sua vida. Ele tinha convicção, de prontidão ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, assim como disse o profeta Isaías. Ele sabia onde ele estava posicionado, qual era a sua missão, qual era o seu papel ali, né? Nós trouxemos para hoje, né? As pessoas que eu preciso cuidar, as pessoas que eu preciso anunciar a palavra, né? Aonde eu preciso trabalhar, aonde eu preciso ajudar a minha igreja, né? Então isso tudo forma a nossa identidade, né? Como cristãos. Amém, irmãos? A reflexão de hoje era essa. Espero que os irmãos tenham recebido de Deus aí. Amém. E passo a passagem agora para o pastor Godinei finalizar para nós.